Pelo Brasil e pelo mundo, muitas pessoas têm percebido as vantagens de ser um associado de uma cooperativa de crédito. Para começar a ter uma ideia desses benefícios, basta compararmos as taxas de juros dos bancos comuns com as cooperativas de crédito. Com as contínuas reduções da taxa básica de juros da economia, a Selic, muitos bancos anunciaram reduções nas taxas cobradas aos seus clientes. Mesmo assim, os valores praticados pelas cooperativas de crédito continuam sendo mais competitivos. Dúvidas? Entre em contato com uma de nossas agências e faça sua simulação. Sicoob, a maior instituição cooperativa de crédito do Brasil. Orivan, tudo bem, Orivan? Tudo certo. Tudo certo? Orivan, vamos lá. Vamos falar sobre as eleições 2020. Estamos nesse ano aí. Já se respira eleição aqui na cidade de Nova Trento. Como é que está o PSDB para as eleições desse ano? Bom dia a todos, Hércules e os que nos assistem. E o PSDB está desde do ano passado, né, vindo fazendo algumas reuniões, conversas com os nossos filiados, para se organizar para disputar as eleições agora de 2020, né, as eleições municipais. E nós estamos então à procura também, convencimento dos nossos possíveis candidatos a vereador, para poder formar uma chapa com nomes fortes, né, que tem o potencial de votos, para poder eleger alguns vereadores na Câmara Municipal. E também, juntamente com isso, nós vamos começar a discutir dentro do partido o projeto que o partido quer apresentar para a cidade na questão do executivo, na questão da candidatura a prefeito que o partido quer colocar. E esse projeto é um projeto de desenvolvimento em Nova Trento em todas as áreas, né? Hoje nós temos uma mudança, vamos dizer assim, do comportamento da sociedade, uma exigência muito maior da classe política, apesar da classe política ela estar aos olhos das pessoas bastante desgastada, porém, se é mal ou não sei, mal ou não, isso não dá para saber, porém é algo que é necessário. Alguém vai ser eleito prefeito, alguém vai ser eleito vice-prefeito e alguém vai ser eleito vereador. E é importante que essas pessoas que sejam eleitas sejam as que tenham as melhores intenções possíveis dentro do que diz a legislação, né? Porque muitas vezes também as pessoas reclamam, mas elas não vão a fundo ver se a lei está certa, se pode fazer da maneira que eu quero que seja feito, porque eu percebo um ano já na política, desde 2003, trabalhei em mais de 40 cidades já aqui de Santa Catarina, com pesquisas e outras consultorias que eu presto para prefeituras, e a gente percebe que as pessoas às vezes exigem certas coisas que não é simples assim para resolver ou para se fazer, porque a legislação ela tem uma série de proibições, às vezes também não se tem o dinheiro necessário. Então eu acho que mais importante ainda de todo esse processo que a gente vive hoje com as redes sociais, que está levando informação muito mais rápido e de forma individual para cada pessoa no seu telefone celular, é importante que a gente tenha conhecimento do que a gente está exigindo, para também não ser pego de surpresa e às vezes voltar para alguém que está falando coisas que depois não são possíveis de fazer e que são coisas que vai ludibriar a pessoa para pegar o voto, mas depois as coisas não acontecem. Então acho que isso é muito importante que a comunidade esteja atento a tudo isso aí e que participem mesmo da campanha eleitoral de forma com seus comentários também com educação, porque eu acredito que todas as pessoas que querem ser candidatas, elas querem fazer o melhor por seu município, né? Mas às vezes as coisas vão para um outro caminho. Orivan, eu sei que o PSDB tem algumas secretarias no governo do prefeito Jean. E é claro, se um desses secretários ou alguém que tem um cargo no poder público desejar ser candidato, vai ter que deixar o cargo agora já no mês de março, né? Dessas pessoas que estão hoje no governo, alguns nomes ali poderão ser candidatos.
principalmente falando no que diz respeito à Câmara de Vereadores? Conforme as nossas conversas do ano passado, nós temos ali o secretário da Educação, o Luiz Carlos, que é meu irmão. Ele vai sair, né? A data limite para a saída é 4 de abril. 4 de abril. São 6 meses antes do dia da eleição, que é dia 4 de outubro. Essa data limite, então tem que estar exonerado desses cargos de comissão. O funcionário que ele é efetivo da prefeitura, ele tem um pouco menos, mais para frente, são 3 meses antes, então 4 de julho. Depende do tipo de função, tem um tipo de... tem uma quantidade de dias que tem que se... respeitar e sair dessa relação que tem ali do poder público. E também temos segundo falava no ano passado, o secretário de obras, o Joel, que também dizia que iria ser candidato a vereador e que então vai ter que respeitar também esses prazos. E outras pessoas que nós soubemos, só que não tem esses cargos ali mais de destaque ali na administração. Então eles são obrigados, todos que querem concorrer, estar desincompatibilizados desses cargos. Muito bem, eleições 2020, na primeira parte nós falamos sobre até essa questão de alguns nomes que estarão disputando uma vaga na Câmara de Vereadores. Agora, candidatura para prefeito. O Orivan, será que é um candidato, é pré-candidato? Nós vamos saber a partir de agora. Orivan, na cidade, algumas pessoas falam que você é o principal nome do PSDB a um cargo no Executivo. Como é que está o Orivan hoje? Está preparado para a eleição desse ano? Vai ser candidato? Não? Como é que está? Então, Hércules, é uma coisa que eu saí da prefeitura em 2012, desde 2012 até agora praticamente vai ser 8 anos, né? Ainda é 7 anos, mas esse final do ano 8 anos, que eu não tenho mais cargos e que eu trabalho com a minha pequena empresa ali e com consultoria com várias prefeituras do estado. Nesse período que eu fiquei fora, eu adquiri uma experiência ainda maior daquela que eu já tive como vice-prefeito e depois, principalmente, como a experiência de prefeito. Que isso nos traz uma bagagem muito grande de como lidar com as coisas, com as pessoas e também com a legislação, porque as pessoas, como eu falei antes, não é simples assim, né? O poder público tem um protocolo, tem um rito, tem uma liturgia. E tem que ser seguido aquilo aí. O gestor, senão ele pode ter sanções pela Câmara de Vereadores, pela Promotoria Pública, pelo Tribunal de Contas, enfim. O que não falta são coisas para fiscalizar o gestor público. E com isso também, eu sinto que nesses 7 anos eu também voltei a estudar, não fui lá no banco de escola, mas na minha casa, li muitas coisas, estudei muita legislação, li muitos livros, e que isso também me condiciona a ter hoje uma visão e uma capacidade muito maior de administrar uma cidade do que eu tive lá quando eu assumi a prefeitura com 30 anos de idade no ano de 2009. E ainda, se a gente for analisar, aquele meu mandato foi de várias questões extraordinárias aqui na cidade. Em 2008 nós tivemos uma grande enchente, no qual a cidade, eu acho que foi uma das piores enchentes que Nova Trento já teve, que ficou praticamente toda destruída na questão de infraestruturas, estradas aqui da cidade, do interior. Então, muitos problemas aconteceram. Depois nós assumimos a prefeitura com vários outros problemas, como nós tínhamos crianças esperando em creche, o 30 Res tinha uma creche que era alugada numa casa, não tinha um local, o posto de saúde 30 Res era também alugado, não tinha um local. Nós construímos a creche, construímos o posto de saúde. A Claraíba não tinha quadra coberta na escola, não tinha posto de saúde, nós construímos o posto de saúde e a quadra coberta. Aqui no centro da cidade, a creche, que hoje é lá no seminário, que pertence à prefeitura, era numa casa alugada. Nós tínhamos mais de 60 crianças esperando vagas de creche, nós resolvemos isso dali. E depois um outro problema que foi que em 2010 nós tivemos a questão de fechamento do hospital. As irmãs queriam encerrar as atividades. Tivemos que, em nome para dar mais segurança na área da saúde para as pessoas, assumir o hospital, deixar ele de portas abertas, né? Isso tudo são coisas extraordinárias que na nossa história praticamente nunca aconteceu tudo junto em um mandato.
Mas nem por isso nós deixamos de fazer as coisas, de fazer com que acontecessem muitas coisas na cidade. Muitas pavimentações, enfim, foi dado um novo direcionamento para o desenvolvimento de Nova Trento. E com isso tudo, então, agora eu até me sinto muito mais preparado para poder assumir a prefeitura com essa bagagem que eu tenho, essa experiência já de ter sido prefeito e também a experiência de ser consultor em algumas prefeituras e auxiliar outros prefeitos em várias decisões que eles têm lá, principalmente nas questões políticas. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, eu meio que estou decidido que eu quero voltar a ser candidato. Isso não é uma questão que eu vou colocar agora para o PSDB, para nós se alinharmos, e com isso nós vamos apresentar um projeto para a cidade. Esse projeto para a cidade não é individual, nós não podemos, nós temos que cada vez mais na política brasileira como um todo, diminuir o personalismo, porque uma pessoa sozinha não faz nada. Ela tem que ter uma equipe, ela tem que ter um pensamento que é acima de uma pessoa. É o pensamento que serve. É as ações depois das pessoas, porque uma pessoa sozinha, ela não tem como resolver os problemas de uma simples cidade, de uma pequena cidade igual a Nova Trento. Imagina quando a gente fala de um estado de Santa Catarina, quando fala de um país inteiro. Então, precisa-se de um projeto. E esse projeto é que nós vamos agora começar a discutir. Eu já tenho ele na minha cabeça, eu sei bem o que Nova Trento precisa, eu vivo aqui na cidade, eu participo da cidade. Nós temos aí a Associação Beneficente Bezerra que faz trabalhos, então a gente conversa com muita gente. Eu estou percebendo muitas coisas que a cidade está querendo, está precisando. E isso eu acho que então nós podemos apresentar um bom projeto aqui para a nossa cidade que vai mudar muitas coisas do que está acontecendo. Claro que de 2008 para cá, 2009, nós mudamos muito. As pessoas acabam reclamando por algumas coisas, sim, é verdade, tem coisas para fazer, sim. Mas também foi feito muitas coisas. Às vezes as pessoas esquecem. Mas isso é uma parte que também faz de nós mostrarmos o que foi feito. Agora, Orivan, o PSDB então não abre mão, popularmente falando, da cabeça? Nós queremos ter o nosso candidato a prefeito. Nós não temos conversado diretamente para se resolver isso daí. Nós temos conversado entre eu, meus irmãos, algumas pessoas que é mais ligada a nós. Hoje o PSDB tem candidato que seria o Orivan. Sim, a minha ideia é voltar a ser candidato e eu quero ser candidato para poder apresentar esse projeto, essa nova ideia para a cidade. Porque não é porque o que está sendo feito está tudo errado, não é essa conversa, mas é porque a sociedade está mudando. Hoje nós estamos aqui falando num portal de notícias pela internet. Quando eu fui prefeito em 2008, 2009, não existia isso. Sim. Não tinha essa. Mas então se a comunicação mudou, se as coisas estão mudando, se hoje está a sociedade vivendo diferente, a sociedade vamos supor, de 20 anos atrás tinha mais filhos, hoje tem menos filhos. Então, o comportamento do cidadão está mudando por vários motivos e o poder público também precisa mudar. O poder público precisa ir ao encontro dessa ansiedade. Claro que não vai se resolver tudo, mas nós precisamos de um norte, nós precisamos direcionar a cidade para alguns caminhos do desenvolvimento. E não é só eu fazendo isso aí. O que a gente quer formar? Nós queremos formar uma equipe que pensa isso daí. Não tem como... Se tu estudar um pouquinho, fora de questões, nem vou falar de questões de espectro político, da direita, da esquerda, do centro, não, mas estudem um pouquinho da história do tal do Simão Bolívar, que eles falam tanto, hoje falado. O que aconteceu? Eles fizeram a tal da libertação da América contra os espanhóis. Mas quando o povo assumiu, estava livre do rei da Espanha, o povo não tinha direção, não sabia para onde que ia. Ficou, de certo modo, pior do que antes, que quando estava com o rei, a vida das pessoas. O que nós precisamos entender? A liderança, quando ela é eleita como uma liderança política, ou seja, empresarial, mas nesse caso que nós estamos falando de política, ela tem que dar o direcionamento. Ela tem que dar o norte para as pessoas. E as pessoas com uma equipe de pessoas que pensam, que sejam inteligentes, porque sem a inteligência não se faz nada. Elas vão direcionar a cidade e as pessoas vão, dentro de uma união entre todos, fazer a cidade cada vez melhor para nós vivermos. Nós não temos uma cidade ruim. É errado dizer que Nova Trento é ruim. Nova Trento tem uma qualidade de vida invejável para qualquer lugar do Brasil. Porém, tem coisas que nós precisamos melhorar. E isso precisamos da liderança que direciona.
O PSDB está aberto para conversar com PP, que é o partido do prefeito Jean, está aberto para conversar com o PMDB, com outros partidos, falando agora no que diz respeito a vice. Nós estamos abertos a falar de qualquer assunto com qualquer candidatura, com qualquer partido, desculpa a expressão errada, em qualquer partido. Por quê? Porque nós queremos formar um grupo, primeiramente, que vai pensar a cidade, que vai fazer com que se dê um direcionamento em várias áreas e nós precisamos. Isso é uma coisa. E também podemos e devemos conversar com todos, porque nós não queremos criar inimigos. Nós queremos que vamos ter adversários, é uma coisa lógica, não vai ter um candidato só. Vai ter adversário. Só que dentro desses adversários não precisa ser inimigos. Há anos atrás, a política de Nova Trento ela se criava em cima de inimigos. E é um erro isso daí, porque se todos estão aqui, que querem ser candidato a qualquer cargo, ou querem assumir qualquer cargo no poder público, dizem que querem assumir porque querem fazer o melhor para a cidade, diminua-se as questões pessoais e pensa-se sempre no nome em cima que é Nova Trento. E é isso que nós precisamos, essa convivência. Depois as pessoas elas vão ter oportunidade durante o período eleitoral de avaliar os candidatos, porque ninguém ganha eleição dia 10 de junho, dia 10 de agosto, dia 10 de setembro. Se ganha eleição dia 4 de outubro, é ali que se ganha. Ninguém ganha antecipado. Quem acha que ganha antes, perde. Todas as eleições são assim. Quem vai com arrogância, quem vai com eu sou o melhor, vou sozinho, quem vai com isso perde, não tem a capacidade de agregar, entendeu? Então acho que é isso que nós precisamos entender. O Orivaldo quer ser prefeito, eu não quero ser prefeito por status, até porque nem precisaria mais voltar para a prefeitura, mas eu me acho na condição de poder ajudar, por toda a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, de poder ajudar e dar um direcionamento diferente para a nossa cidade. Nós precisamos olhar o sentimento das pessoas e como está vivendo a comunidade. Nós precisamos olhar para uma coisa que é importantíssima para o futuro de Nova Trento. Se chama educação. Saúde tem que ter? Sim, precisa. Tem que olhar para as pessoas, porque quando se está doente, precisa. Só que a educação é o que planeja o futuro. A educação é o que faz o futuro. E em cima dessa educação vai se dar a oportunidade do jovem que hoje está indo fora de Nova Trento estudar, sem perspectiva nenhuma de voltar para cá, colocar em prática o que ele aprendeu. Tem que ficar em outras cidades. Será que nós não podemos direcionar coisas para que uma parte desses jovens possa ser absorvido aqui pelo nosso mercado de trabalho? Será que nós não podemos dar oportunidade? Hoje a tecnologia, ela gera empregos gigantes. Às vezes tem empresas pequenas de 20 funcionários que geram mais recursos para uma cidade do que uma empresa de 100 funcionários. De 200 funcionários. Eu fui uma palestra em Florianópolis sobre inovação, e o senhor que estava dando a palestra falou, olha, essa empresa aqui que está aqui do nosso lado tem 40 funcionários, são 40 pessoas formadas em computação e outras áreas que precisava lá, ela gera mais recurso para as pessoas e para o município do que uma empresa de calçados de 700 funcionários. Por quê? Ela consegue, com o sisteminha que ela tem aqui, produziu aqui dentro do computador, ela escala isso daí para o mundo inteiro. O que é escalar? Ela vende para uma quantidade gigante de pessoas. Ela está vendendo, trazendo dinheiro lá dos Estados Unidos, lá da Europa, lá do Japão, aqui para Florianópolis. Sem sair do lugar. A internet que faz isso daí. Não precisa ter ninguém lá. Entendeu? Resolve os problemas por aqui. Então, é isso que eu acho que nós temos que entender. Começar a olhar essa nova base econômica que o mundo está acontecendo. O mundo não precisa mais. Por que fazia-se guerra? Eu fico aí discutindo, vai ter guerra entre Estados Unidos e Irã. Eu não acredito mais em guerra. Por quê? Porque antes a guerra era para buscar um território. O território que trazia dinheiro para quem ganhou aquele território. Hoje não precisa mais isso. Hoje os chineses ganham dinheiro dentro da China, vendendo produtos que eles produzem lá, através da tecnologia, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. O Brasil faz isso daí aqui. Acho que fizeram, Florianópolis faz isso daí. Então acho que é isso que nós temos que entender. Mudou a maneira das pessoas pensar e de agir, e nós precisamos mudar também. A cidade precisa respirar um direcionamento diferente. Não esquecer o que já foi feito. Nosso desenvolvimento, na minha opinião, ela vem pela nossa vocação. A nossa vocação vem da nossa cultura. O que é a nossa cultura? Nós fomos colonizados por italianos. Uma parte de poloneses e uma parte de alemães, principalmente italiano. É em cima dessa cultura que nós estamos se desenvolvendo. Como é que nós estamos falando hoje do Santuário de Santa Paulina, que é uma coisa importante aqui na cidade e que ajuda o desenvolvimento do turismo?
o Santuário Santa Paulina é a cultura religiosa que veio com os italianos. Então acho que é isso que nós precisamos buscar, é dar essa valorização para essas coisas que nós temos na cidade e aumentar um pouquinho mais a autoestima do nosso cidadão. Que ele vai ver que vai ter uma outra fábrica vindo aqui para a cidade, nós precisamos trazer mais algumas fábricas para gerar mais alguns empregos, aí levanta a autoestima do cidadão que vai trabalhar e do comerciante que vai vender para esse cidadão. Enfim, isso é um conjunto. E eu acho que é isso que nós precisamos discutir. E é isso que o PSDB está à disposição de discutir. Não é uma questão pessoal. Não é o Orivan que tem que ser, o Orivan que é o melhor. Mentira, tudo isso é mentira. O PSDB não tem dono. Nós queremos discutir com as pessoas e agregar quanto mais partidos possíveis ou pessoas que tenham a mesma intenção de levar a cidade para frente. Orivan, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa, a sua mensagem às pessoas que nos acompanham. Então, eu queria, eu tenho falado sempre, Hércules, e eu gostaria de tocar assim, primeiro, as pessoas tomem cuidado um pouco com as redes sociais. Cuidem com o que é compartilhado, com o que a gente acredita. Pesquisem em outros sites, em outras coisas, se aquelas verdadeiras informações, aquelas informações são verdadeiras, elas estão com uma veracidade naquilo que está se dizendo. Isso é a primeira coisa importante. Mas participem também das questões políticas, que é importante a gente participar do dia a dia, respeitando a opinião do outro, olhando verdadeiramente como são as coisas. Eu acho que isso é o grande papel da nossa comunidade. Quanto mais informada ela for e informação verdadeira, melhor vai ser para se decidir depois em quem votar. E depois a gente quer apresentar para a cidade esse novo projeto e com isso eu acho que nós vamos tocar em cada cidadão para nós termos a capacidade de conseguir votos, ganhar as eleições e depois colocar isso em prática, né? Então, queria agradecer mais uma vez, Hércules, um bom dia a todos e que todos ali tenham a capacidade de o melhor discernimento possível nessas eleições para nós formarmos uma grande equipe na cidade e a cidade for cada vez mais levada ao ponto alto, né? Então, muito obrigado, um abraço a todos.